Meus prezados irmãos, estamos com a graça de Deus dando início ao nosso culto desta quarta-feira, dia 12 de maio, mês da família. Deus a todos abençoe, possamos ter juntamente com os irmãos em suas casas esse bom momento de adoração, esse momento também de louvor, faz parte da adoração, exposição da palavra e a nossa intercessão. Deus abençoe, essa noite seja mais uma noite abençoada. Vamos então pedir o nosso PIB em ação, o nosso PIB Informa, com as notícias renovadas para preparar-nos para o final de semana. Então, PIB Informa, vamos juntos? Este é o PIB Informa. Seguimos com a programação para o mês do lar, promovido por Mulher Cristã em Ação. A próxima atividade será dia 18, próxima terça-feira, em horários pequenos e variados a escolher. Acompanhem as orientações. 17º Congresso da Família. Reservem os dias 22 e 23 deste mês, próximo final de semana. Preparem-se, teremos renovação de votos. Conselho Administrativo da Igreja. Reservem a data 18 de maio. Domingo 16, culto da manhã. Receberemos a visita do pastor Samuel Mouta, que dará prosseguimento aos estudos do tema do nosso aniversário, Buscando a Deus infinitamente mais. Pedidos de oração. Irmã Heloísa Feitosa da Silva Leitão passou por procedimento cirúrgico ontem, crise renal. Graças a Deus, passa bem. Pastor Renato Vargas saiu do CTI para o quarto, recuperando-se bem. A esposa recebeu alta hospitalar. Lívia Márcia Werneck e Silva pede nossas orações por Rogério, amigo da família quando estava no Recife. Covid-19, estado grave, mas estável. Sua família, a esposa Marta e filhos Alessandra e Israel. Este foi o PIB Informa. Depois dessa passagem, por esse momento de notícia, nós vamos nos dirigir a Deus em oração, acompanhando a irmã Deise Maria Vieira Costa. E aproveitamos para mandar um abraço a essa família, lembrando o irmão Manuri. Vamos então nos conduzir a Deus em oração, acompanhando a irmã Deise nesse começo de culto. Oremos com a irmã Deise. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos estamos, ó Pai, por estarmos aqui nesse momento para ouvir a Tua mensagem que o pastor vai trazer. Que ele seja abençoado, Senhor Jesus, na palavra, na mensagem dele, que Tu possa abençoar também tantas famílias, ó Pai amado. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Agora vamos pegar a nossa Bíblia, ainda que vá passar na tela o versículo, mas seria bom manusear a sua palavra, trabalhar aí com o smartphone, enfim, o que for do seu interesse, em Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24, texto que diz assim, texto muito conhecido. Diz assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Texto muito próprio para esse período do mês de maio, vou ler mais uma vez. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vamos cantar agora o hino que tem por título Um Vaso de Bênçãos, que começa declarando, quero ser um vaso de bênçãos, um vaso escolhido por ti.
Mas vamos fazer um exercício de cantar esse louvor ao Senhor, de louvar ao Senhor com essa música, mas pensar quanto você tem sido um vaso de bênçãos para a sua família. Então, pense que você é relevante nesse processo, você ser um abençoador da sua família. E agora, com todo o ânimo, com todos da casa, cantemos um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, deve ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Ainda seguindo essa ideia, nós vamos agora ter um momento específico de oração pela família. Todo o tempo é sempre tempo da família, claro, mas a gente tem dado um foco especial sempre no mês de maio. Então, agora, nessa hora, você em casa aí com a sua família, coloque diante de Deus as coisas da casa, suas alegrias pelas vitórias alcançadas, as preocupações, mas tudo coloque nas mãos de Deus agora, nesse momento de oração pela família. Então, oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio que nós temos, Senhor, de estar em comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso que cuida de nós a cada dia. E nós estamos aqui neste momento para te agradecer muito especialmente pelas nossas famílias. Muito obrigado pelas famílias que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha nora. Muito obrigado por cada família desta tua congregação. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas. Clamamos a tua bênção, a tua direção, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, o teu consolo por aqueles que estão enlutados. Clamamos a cura, Senhor Deus, por aqueles que têm seus familiares doentes, Senhor Deus. Clamamos, Senhor Deus, a tua paz, a paz de Jesus Cristo nas nossas vidas. Conceda-nos, Senhor Deus, saúde e paz.
vinda de Ti, da Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. São dias difíceis e nós precisamos muito de Ti, mas nós Te louvamos porque o Senhor é presente nas nossas famílias. O Senhor tem estado conosco a cada dia, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença nos nossos lares. Muito obrigado pela Tua presença na nossa família. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado família, Senhor Deus. Não estamos sós neste mundo. Temos a Tua presença, Senhor Deus, e temos o aconchego, o convívio, a comunhão com os nossos familiares. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, por tantas e infinitas bênçãos. Te agradecemos, Senhor Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém. Nosso culto segue com o momento de dedicação de vidas e bens. Bela hora para a gente pensar em oferecer ao Senhor mais e mais daquilo que podemos fazer como instrumentos dele na ação do progresso, do crescimento do Evangelho, também para a edificação da igreja. Eu chamo a atenção para essa hora relevante de dedicação de nossas vidas e nossos bens. A igreja vai seguindo, embora com a programação limitada nos domingos pela manhã ao vivo e os outros dias, pelo menos por enquanto, aqui de maneira virtual, mas nós carecemos de continuar recebendo o apoio da igreja, o apoio dos membros da igreja, o apoio de alguns amigos que têm sistematicamente ajudado na sustentação. Vamos desafiar, meus amados, a vencer essa barreira que por vezes nos separa. Lembrando sempre também daqueles irmãos que, embora conscientes desse compromisso, não estão podendo fazê-lo. Também eles sejam abençoados pelo Senhor. Então, vamos acompanhar a música em oração e depois oraremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada, Deus, por este culto, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todos os livramentos, por todas as bênçãos. Obrigada, Deus, porque podemos, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, colocar as nossas petições, os nossos motivos de gratidão, Pai. E eu só quero Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem auxiliado o Teu povo, Pai. Mesmo nos momentos difíceis, nós sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. E isso é que nos faz, Senhor, caminhar cada dia mais firmes, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Sou muito grata a Ti, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de ter essa liberdade de conversar contigo, Pai. E Te agradeço, Senhor, por tudo o que será feito nesse culto, pelo estudo, Pai, a palavra que será trazida pelo Teu servo, tudo o que será feito, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Chegamos ao tempo da nossa mensagem, a exposição bíblica de toda quarta-feira,
quando temos caminhado livros do Novo Testamento, outros textos que a gente tem também colocado. E nessa noite vai nos conduzir no estudo o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. E pastor Mourão, como geralmente nós o chamamos, é casado com a Cristiniane. Suas filhas são Gabriela e Graziele, que nos ajudam. Gabriela trabalha nos momentos de louvor e também o teclado. Graziele, por enquanto, canta. Domingo passado à noite cantou. E pastor Mourão é um jovem estudioso, terminou o seu curso no Seminário Betel como bacharel em teologia há algum tempo, mas recentemente habilitou-se como coaching e ele vai certamente entrar por essa área de trabalho, se preparou para isso e Deus vai abençoá-lo com alternativas para, como coaching, cuidar das possibilidades que lhe forem apresentadas, as alternativas, né, das portas que forem abertas. Então vamos seguir na carta aos Romanos. Foi uma colocação nossa, ele aceitou e ele está então trabalhando conosco a segunda metade, né, da carta de Paulo aos Romanos. A primeira parte está com o pastor Miguel, a segunda parte está com ele. Vamos acompanhá-lo em oração. Deus tem para nos falar nessa noite. Palavra, pastor Mourão. Muito boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira, culto onde nós estamos estudando sobre o livro de Romanos. E como eu já falei nas outras vezes que tenho estado aqui, eu estou falando sobre a carta aos Romanos a partir do capítulo 9. Então, já falei sobre o capítulo 9 e agora eu vou trazer o estudo do capítulo 10 do livro de Romanos. Bom, estamos então na carta aos Romanos, capítulo 10, e eu vou pedir para você algumas coisas. Primeiro, pegue a sua Bíblia ou seu smartphone, você já abra ele em Romanos capítulo 10. A gente vai estar falando versículo a versículo desse capítulo 10. Por quê? Porque é um capítulo muito cristocêntrico, um capítulo em que vão trazer vários insights, vários elementos para a nossa vida cristã, e é interessante que você esteja com a sua Bíblia aberta ou com o seu smartphone aberto, para que então você possa marcar ou gravar alguma coisa que vai te chamar a atenção. Outra coisa que é importante que você tenha, sempre que você vai ter um estudo da Palavra de Deus, é interessante que você tivesse uma folha e uma caneta. Para quê? Para que você pudesse anotar aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você quer pensar mais uma vez, tá? E terceiro, como eu tenho feito sempre, esse nosso culto é gravado através do YouTube. E o YouTube tem um algoritmo, ou uma inteligência artificial, que ela entende que todos os vídeos que têm like, todos os vídeos que são compartilhados, são vídeos importantes. Então, se você quer que esse vídeo, essa palavra chegue a mais pessoas, você precisa pagar o seu pedágio aí, dando o seu like, dando o seu joinha, compartilhando com seus grupos de WhatsApp e convidando outras pessoas para estarem junto com a gente. Tá legal? Vamos lá. Romanos capítulo 10. Bom, antes de entrar no próprio capítulo, eu quero dar uma introdução, te colocando dentro do capítulo 10, dentro do livro de Romanos, trazendo você para entender o que estava se passando para que o apóstolo Paulo então escrevesse a sua carta aos Romanos e endereçasse ela àquela igreja que estava em Roma. O livro de Romanos, quando a gente chega no capítulo 10, a gente vai entender uma afirmação clara nos versos de 9 a 15, que é a importância do crer para a salvação. A importância de você colocar a sua fé em Cristo para a salvação. A gente já tem aprendido, e a gente ouve toda hora, que todos os caminhos levam a Roma. Numa alusão de que tudo que você faz, mesmo que você queira ou não queira, você vai chegar a Deus. E de fato, realmente vai. A diferença é que você pode chegar a Deus como alguém salvo e remido pelo sangue de Cristo, ou você pode chegar a Deus segundo a sua própria vontade. Qual é a diferença disso? A diferença é que aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles têm entrada no céu, têm morada no céu. E aqueles que não confessam com a sua boca e creem com o seu coração que Cristo é o Senhor de suas vidas, esses não vão morar no céu. E não sou eu que estou falando. Você vai ver durante o estudo, o apóstolo Paulo coloca isso muito claro. Por isso eu peço que você coloque amor nas minhas palavras, que você abra o seu coração, escute aquilo que eu vou falar e que ao final desse estudo eu vou te convidar para tomar uma decisão.
Eu vou dizer para você, está na hora de você tomar uma decisão verdadeira, uma decisão divisora de água na sua vida, uma decisão ao lado de Cristo. Quem é que é o autor, ou quem é que pode comandar essa decisão? Somente você. Eu posso te dar a oportunidade, mas é você quem decide. Tá legal? Bom, a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é o que nos ensina o autor de Hebreus no seu capítulo 11, versículo 6. Por que eu trago esse livro? Trago esse texto? Porque essa epístola, ela tem de forma muito clara o sentimento de quem crê será salvo. Então, durante todo o capítulo 10, você vai ver essa ênfase nesse sentido. Enfim, em meio a um povo que não faltava fé, mas faltava entendimento, ao entendimento correto da sua fé, o apóstolo Paulo então escreve a carta aos Romanos, preocupado em ensinar com toda a sua paciência, para que eles conhecessem a justiça de Deus, para que eles conhecessem Deus na sua maior expressão, que é o próprio Jesus Cristo. Então, a gente começou a série de estudos no capítulo 9, vai até o 16, e hoje aqui a gente fala sobre o 10. Para você entender em que momento da história Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve essa carta entre o ano 57 e o ano 58 depois de Cristo. Provavelmente no ano de 58 depois de Cristo. Provavelmente ele estava em Corinto, aguardando uma ocasião para ir visitar a Espanha, e quando fosse a Espanha, então ele passaria em Roma para falar com aqueles irmãos da igreja de Roma. Diferente das outras epístolas, a de Romano foi escrita a uma igreja em que o apóstolo Paulo não havia estado, lembra? Acabei de falar que ele iria à Espanha, então ele passaria em Roma para conhecer aqueles irmãos. Essa igreja provavelmente era formada de judeus romanos e que foram dispersos durante o dia de Pentecostes e também por gentios. Esse era mais ou menos o contexto em que o apóstolo Paulo escreve aquela carta. A igreja de Roma, por conta dessa miscigenação, crentes gentios e judeus, então criava uma certa tensão, ou uma grave tensão entre esses dois grupos, por isso o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O tema central da epístola de Romanos, já comentei e vou reafirmar, é a justificação pela fé, que é um tema que é abordado em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, em meio a esse momento de embate, onde crentes gentios e crentes romanos estavam meio que discutindo apologeticamente a questão da sua fé, porque Jesus veio para os judeus, mas os gentios também foram alcançados pela graça de Deus. Então, no meio desse embate é que Paulo escreve a sua carta aos Romanos, tentando trazer lucidez sobre os propósitos de Deus. Então, o texto de Romanos, capítulo 10, ele pode ser dividido em 3 partes, que eu sigo essa divisão de 3 partes, de acordo com o livro Cartas de Paulo aos Romanos, do padre Isidoro Mazzarolo, que é um exegeta, pós-doutor pela Escola Bíblica de Arqueologia de Jerusalém. Então, um homem muito estudado e que trabalhou muito bem essa questão de Romanos, e eu tenho como parte dos meus estudos o livro dele e sigo a divisão que ele faz para trazer um melhor entendimento para a gente. E a primeira parte do capítulo 10, vai do versículo 1 até o versículo 8, tem como um subtítulo a lei última, ou o objetivo da lei é Jesus. Então, a lei, ela não termina com a vinda de Jesus, mas ela aponta para Jesus, e Jesus é o ápice da lei. Então, as pessoas estavam muito ali preocupadas, não, eu vou cumprir a lei, então eu vou alcançar a graça diante de Deus, mas a lei apontava que Jesus era o Messias que havia de vir, e ele era o cumprimento de toda essa lei. Então, fica isso muito claro. Vamos lá para os versículos, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, e você aí pega a sua Bíblia, e a gente vai acompanhando junto a leitura que eu vou fazendo. Então, eu vou ler o versículo 1 para você entender. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que eles sejam salvos. O apóstolo Paulo, como um bom judeu, estava preocupado com aqueles judeus de Roma. E por que ele estava preocupado? Porque muitos daqueles judeus de Roma estavam tão preocupados em cumprir a lei que estavam esquecendo o principal, que era seguir a direção de Cristo na vida deles. E começaram a meio que causar preocupação. Fica clara essa preocupação que Paulo tem sobre os seus irmãos judeus por uma questão simples, a não compreensão
do cumprimento da promessa de Cristo. Eles estavam ali reunidos, tinham o nome como Igreja de Cristo, mas a lei estava tão arraigada no seu sentimento, na sua carne, que eles estavam perdendo a visão que a lei não conseguiria levá-los à presença de Deus, mas somente a graça de Cristo era quem os levaria até o céu, quem os faria ou permitiria que eles entrassem no céu. E isso estava gerando conflito. Os judeus romanos pensavam de um jeito, os gentios já estavam vendo a graça de uma forma diferente. Isso estava criando um certo estresse entre aquela igreja. Por isso Paulo escreve a eles. Vamos para o versículo 2 e versículo 3. E aí a gente vai entendendo um pouco mais. A gente vai, degrau por degrau, vai entendendo o porquê que Paulo enfatiza que Israel não cria na justiça divina e era necessário que ela tomasse uma posição diferente dessa. Então, e aí vai Paulo dizendo lá no versículo 2, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. De forma clara, o apóstolo Paulo estava falando para aqueles crentes judeus lá em Roma. Olha, a lei foi ensinada para vocês como foi ensinada para mim. E por falta de conhecimento ou de entendimento da graça de Deus, eu era um perseguidor. Mas hoje eu entendo que a lei, ela apontava para Jesus, e Jesus é o cumprimento da lei. Então, eu hoje tenho esse entendimento e vocês precisam caminhar nessa mesma direção. Vocês precisam compreender a graça de Deus. Quando lemos esse texto, fica claro para mim que o apóstolo Paulo se via de forma clara naqueles judeus, que como ele não tinha uma visão espiritual, que Cristo é o Messias profetizado, que Isaías falava do Messias, que desde Gênesis falava do Messias que havia de vir. E aqueles judeus estavam tão preocupados com os seus ritos religiosos, com a sua forma de cultuar a Deus, daquilo que eles tinham aprendido na sua religião, desde criança, que estavam perdendo a excelência da graça. Nesses dias, o que isso fala a gente? Muitas vezes, muitos crentes em Jesus, que frequentam a igreja há muito tempo, perderam a essência do Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é profetizar o amor de Cristo a todos que estão ao nosso redor. Mas muitas vezes, as pessoas vêm para a igreja e ficam mais preocupadas com a forma como nós cultuamos a Deus, do que o objeto central da nossa adoração, que é Cristo. E aí, quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Exatamente como aqueles cristãos de Roma faziam. Perderam a essência e o objetivo principal. A nossa vinda a este templo, a nossa estada em comunhão com os nossos irmãos, é para cultuar o nosso Deus, é para sermos verdadeiros adoradores. Há muito tempo existia uma grande demanda, uma grande enquete, o que é louvor, o que é adoração. E com o tempo a gente vai ganhando maturidade e a gente vai aprendendo que a diferença entre louvor e adoração está no adorador. Aquele que louva, simplesmente, é alguém que vem ao culto, senta nos bancos da igreja, fica tranquilo, fica descansado, não tem problema nenhum. E a diferença daquele que louva para aquele que adora, é porque aquele que adora com o coração contrito e quebrantado, e a palavra de Deus que que agrada a Deus. O coração contrito e quebrantado é o que agrada a Deus. E aqueles judeus ali de Roma estavam com esse dilema. Eu vou continuar cumprindo toda a lei, para que então seja achado em graça diante de Deus. E o apóstolo Paulo estava trazendo eles para a realidade de Cristo vindo, salvando e resgatando aquelas vidas, levando eles para um novo momento. Versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. E esse texto, nos estudos que eu fiz, para algumas pessoas, até um judeu messiânico, que eu tenho lá um comentário bíblico dele, ele critica que em muitas versões, esse fim da lei dá a ideia de que a lei acabou e Cristo começa. Mas o que ele traz de entendimento, segundo os seus estudos do grego, é que o fim não é o fim de término, mas o fim de propósito. Esse era o propósito da lei, trazer Cristo como Senhor da nossa vida, como aquele que vem trazer um novo entendimento.
Então, de uma forma clara, Paulo ressalta não o fim da lei, como pode dar a entender, mas como se ela tivesse perdido a eficácia, mas não. A plenitude da lei é Jesus, é o ápice da salvação. Então, a lei indicava que o Messias havia de vir, e o Messias veio. Então, as pessoas, ainda naquela região de Roma, estavam perdidas, ainda não sabia se vai para cá, se vai para lá. Mas a promessa é com a gente, e os gentios estão aqui também, e essa crise toda, e Paulo vem trazer esse entendimento. Vocês precisam crer, porque quem crê vai ser salvo. O cumprimento de toda a lei tornava apenas a pessoa justa diante da lei, mas com a vinda de Cristo chegou a justificação e tornou o homem justo diante de Deus para a salvação eterna. Então, aquele que só cumpria a lei estava justo, mas em Cristo nós somos justificados. O pecado não mais nos afeta, porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Nós agora somos pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o sentimento que Paulo traz e fala àquela igreja de Roma. Vamos lá para o versículo 5. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Esse verso traz, segundo alguns comentaristas, até mesmo uma crítica, segundo a qual a lei foi sofrendo emendas, todas colocadas como se tivessem sido escritos por Moisés, e devido à sua autoridade, então ela tinha o poder de uma lei magna, mas a lei era direta, e ela fala ao nosso coração ainda hoje. E a lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai confirmar isso quando se abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de 37 a 38, e Lucas capítulo 10, de 26 a 27, ele vai dizer que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É interessante que eu nunca tinha lido dessa forma os 10 mandamentos, mas o comentarista diz o seguinte: se você analisar os 10 mandamentos, os outros 8 mandamentos, eles são complementos dos 2 primeiros. Por quê? Honrar teu pai e a tua mãe, se você não ama a Deus, se você não ama o próximo como a ti mesmo, você não consegue amar o seu pai. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso tem a ver com os 2 primeiros mandamentos que Jesus ressalta como os 2 principais mandamentos. Em torno desses 2 mandamentos está toda a lei, e os outros mandamentos, os outros 8 mandamentos giram em torno deles, como se fossem um complemento aos 2 primeiros, que são os mandamentos básicos para cada um de nós. A lei antiga tinha como centro a pedagogia do castigo. Já na vinda de Cristo, o sangue das vítimas dá lugar para o compromisso da redenção pelo sangue de Cristo. Agora não precisamos mais, depois da vinda de Cristo, que nenhum cordeiro seja sacrificado pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. É Ele quem se fez sacrifício por cada um de nós. É Ele quem se fez sacrifício pela sua vida. E aí você pode continuar levando a sua vida do jeito que você entende. Ou você pode confessar Jesus e entregar a sua vida a Ele. Entender que Ele pagou o preço dos seus pecados. Tá? Fica atento aí, que eu já vou te dar a oportunidade de você mudar a história da sua vida. E a gente chega no versículo 6 a 8 do capítulo 10. Versículo 6 a 8 do capítulo 10 é um versículo interessante, porque ele traz alguns jogos de palavra que eu quero que você preste atenção. Diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Nesses versículos é interessante porque Paulo traça um paralelo entre o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 11 a 14, mas com a ênfase no exercício do conhecimento que eles não tinham, pois muitas vezes, com arrogância, exigiam dos outros respostas que eles mesmos não tinham. Buscavam que as pessoas fazer perguntas que as pessoas não conheciam e elas não tinham condição de responder. E a síntese de tudo é: creia pela fé, não por sinais extraordinários. O que eles estavam falando? Olha, você pode dizer: Senhor, desce aqui, vem até aqui, como ele diz aqui no texto,
quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá do abismo, isto é, para fazer Cristo subir. A falta de entendimento deles e de questionamento em cima disso, eles questionavam aquilo que eles mesmos não tinham resposta, né? E a síntese de tudo isso que eu falei é: creia pela fé, não por sinais extraordinários. Muitas pessoas têm deixado de aceitar a Cristo e de ter um compromisso com Cristo, porque estão esperando um sinal extraordinário do céu. Não, no dia em que eu vir uma estrela descer do céu e o anjo vir ao meu lado e falar comigo: aceita Jesus, então eu vou aceitá-lo. Você precisa crer em Jesus, porque Ele já pagou o preço dos seus pecados na cruz do Calvário. E não precisa mais um anjo descer do céu, até porque eu estou falando para você. Eu sou instrumento de Deus para falar para você que você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. A sua família está falando isso para você. Às vezes os seus amigos têm falado isso para você e você não está acreditando. Você não precisa esperar um extraordinário. Você só precisa abrir o seu coração e deixar ser transformado pelo amor de Deus. Bom, eu falei que esse capítulo 10, eu dividi ele usando o livro do padre Isidoro Mazzarolo, eu dividi ele em 3 partes. E a segunda parte é essa parte que começa agora no verso 9, que é: quem confessa que Jesus é Senhor, se salva. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. A gente começa lá no verso 9. Diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu vou ler novamente para que você preste bastante atenção. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A atitude para a salvação, ela está ao seu alcance. Ela não está nas mãos do pastor que está pregando, ela não está nas minhas mãos que estou trazendo o recado de Deus para você, mas ela está ao alcance da sua mão. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A nossa confissão em Jesus e a nossa crença que Ele ressuscitou dos mortos nos dá certeza da salvação. É assim que muita gente está garantido no céu porque confessou Jesus. E você muitas vezes fica falando mal de Jesus, você fica falando mal dos crentes, você fica dizendo que são pessoas bitoladas, e você não tem o entendimento do que é experimentar da graça de Deus sobre a sua vida. Você muitas vezes está preocupado com a doença que está acontecendo, é o Covid ou qualquer outra doença, achando que a sua vida é só esse tempo. O que hoje você está aprendendo é que existe uma vida eterna, e que para entrar nessa vida eterna, estar desfrutando dessa vida eterna com Jesus, você precisa crer nele, precisa entregar a sua vida a Ele. Essa confissão não é algo da boca para fora, não é algo como a gente às vezes pergunta: e aí, você acredita em Jesus? O cara diz assim: não, eu acredito em Jesus. Pô, Jesus é legal, gente boa, cara. Pô, eu tenho até Jesus colocado lá no espelho do meu carro, eu carrego Jesus na minha carteira. Não é sobre esse Jesus que você pode carregar. Eu estou falando de um Jesus que entra no seu coração, transforma a sua mente, muda a sua perspectiva de vida. Será que você conhece Jesus? Será que Ele é Senhor da sua vida? Será que Ele tem transformado a sua vida, como eu estou proclamando aqui para você? Confessar Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos é a condição para a salvação. Vamos lá para o verso 10 e 11. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Todo o que nele crê nunca será envergonhado. Esses versos reafirmam o verso 9. E é interessante traçar um paralelo com o texto de Isaías 28, versículo 16, quando o profeta exorta o povo com uma palavra do Senhor. Ele diz assim: eis que em Sião porei uma pedra de granito, aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. E eu quero que você preste atenção para essa afirmação que eu vou fazer. Quando a nossa fé está alicerçada no lugar firme, na pedra angular que é Jesus Cristo, nunca seremos confundidos. Quando a sua fé está alicerçada em Jesus Cristo, que é a pedra angular, você não é confundido, porque você sabe em quem tem crido. Você sabe em quem você tem crido? Você tem consciência quem é o Senhor e Salvador da sua vida? Verso 12 e verso 13. Pois não há distinção entre grego
entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A beleza do Evangelho está em que aquele que não faz qualquer acepção de pessoa, o Evangelho não faz acepção de pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da sua vida, pode confessar Jesus como Senhor da sua vida e ser salvo. O apóstolo Paulo é muito claro em falar isso, mesmo se considerando um apóstolo enviado aos gentios, ele traz aqui a essência do Evangelho. Ele não tem preferência. A salvação de Jesus, o seu sacrifício, é para todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Aquele que crê no seu coração dessa forma. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que tem portas abertas para todo aquele que crê. Você só precisa, como eu falei lá no início, abrir o seu coração. Você só precisa decidir aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a carta de Paulo aos Romanos, ela está recheada de convites nesse sentido. Fernando, você está indo versículo por versículo, está sendo muito rápido. Porque o capítulo 10, ele é tão rico, que eu poderia pregar uma mensagem para cada texto, para cada versículo do capítulo 10. Por isso eu achei mais interessante a gente ir ponto por ponto, trazendo luz a esse capítulo para que você pudesse aprender um pouco mais e você pudesse voltar a esse texto. E ele novamente falar ao seu coração, quase como a gente brinca, né? Como a gente vê o boi, ele come, ele depois rumina aquilo tudo. Então você está aprendendo isso tudo. E o meu desejo é que você depois volte a esse texto, para que você pense um pouco mais, para que você faça uma maior digestão desse texto e deixe que a palavra de Deus transforme o seu coração. A gente chega então à terceira parte. Quem não crê, não tem desculpa. Aquele que não crê, não tem desculpa. Por quê? Porque a palavra é clara. Se você crê, se você confessa Jesus como Senhor da sua vida e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Agora, se você não crê, está tudo certo. Você está escolhendo. Eu não posso influenciar na sua escolha. Eu não posso decidir por você. Mas o desejo do meu coração é que você tome uma decisão ao lado de Jesus hoje. Quem não crê, não tem desculpa. Versículos 14 e 15 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O capítulo 10, como toda a carta aos Romanos, como eu já comentei aqui, é uma oportunidade de nos deleitarmos com a preocupação do apóstolo Paulo em que os cristãos não perdessem de vista a sua responsabilidade de compartilhar aquilo que têm experimentado. Nós, como cristãos em Jesus, como pessoas alcançadas pela graça de Deus, temos que ter em nós um fogo consumidor que nos impulsiona a continuar proclamando a palavra de Deus, continuar proclamando aquilo que arde no nosso coração. Quantas vezes você se pegou sem esperança e aí vem o Espírito Santo de Deus e te lembra que você foi salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, e que não importa as circunstâncias desse mundo, você continuará caminhando na direção do céu. Como crentes, a gente aprende que a nossa vida aqui é já na expectativa da vida vindoura. Eu vivo aqui na certeza que ao fechar os meus olhos aqui, eu vou estar com Deus lá no céu. Isso é o que me faz continuar caminhando. Quantas pessoas que perderam essa esperança. E como nós cristãos, precisamos compartilhar do amor de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. O Evangelho não é algo estático, ele é vivo e precisa provocar em nós o desejo de transbordar sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Se você não tem tido o desejo de transbordar na vida das pessoas que estão ao seu redor, você precisa começar a se olhar. O que está acontecendo com você? Quando passa alguém na rua e que você olha para ela e que Deus fala ao teu coração, fala do meu amor para ela, e você fica constrangido em falar, o que está acontecendo com você? Qual foi a última vez que você compartilhou do amor de Deus com alguém? Qual foi a última vez que você teve o desejo de compartilhar a sua fé com o seu vizinho, com o seu colega de faculdade, com o seu amigo do colégio? Qual foi a última vez que você compartilhou do amor de Deus para o seu familiar?
Aquele que você sabe que está envolvido em tantas coisas, que está longe da presença de Deus, mas que precisa do amor de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo nesse versículo, com aquelas perguntas que ele faz, é uma brincadeira, é um jogo de perguntas, buscando nos fazer compreender que o evangelho deve ser proclamado, deve ser compartilhado em todo tempo, em qualquer tempo, e até mesmo sem tempo, por todos que já foram alcançados. Vou voltar ao texto para você entender esse jogo de perguntas que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que aquele que está na sua casa, aquele seu vizinho, aquele seu parente, como é que ele vai invocar o nome do Senhor? Porque eles não ouviram falar, porque eles não creem, porque você não tem falado, porque eu não tenho falado muitas vezes. Como é que eles vão procurar colocar a confiança deles em Deus, se muitas vezes a gente nem fala que tem confiança em Deus? Como crerão naquele de que não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? E aí no final do versículo 15 ele diz: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a proclamação do Evangelho de Jesus. Nesses versículos, que o apóstolo Paulo faz essa grande brincadeira com frase, está aí a grande comissão. A grande comissão, ela não é genérica. Quando Jesus disse lá, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele não está dizendo, faz todo mundo, ou faz em qualquer tempo, ou quem puder fazer. A grande comissão é específica. O ide de Jesus é para você, o ide de Jesus é para mim. E o meu convite a você é não abrir mão dessa oportunidade que Jesus nos dá. É uma oportunidade para o cristão compartilhar a sua fé, compartilhar aquilo que Jesus tem feito na vida dele. Porque isso pode ser tão transformador e tão extraordinário na vida daquele que está ouvindo a nossa palavra, que depois você vai ficar feliz por se sentir um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Vamos ao versículo 16 e 17, eu estou caminhando já para o fim. Versículo 16 diz assim: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A continuidade da nossa jornada como anunciadores das boas novas não poderá ser pautada com vista aos resultados visíveis. Muitos não darão crédito à nossa pregação. Muitas pessoas com quem a gente vai falar do amor de Cristo, eles não vão estar nem aí para aquilo que a gente está falando. Muitas pessoas vão querer pegar aquele evangelho que para nós é tão precioso e vão fazer como muitas pessoas que a gente já distribuiu o folheto, vão jogar no chão. Mas não é por isso que eu vou deixar de continuar pregando o evangelho. Não é por isso que eu vou deixar de compartilhar o amor que Deus tem falado, tem feito na minha vida, o amor que eu tenho experimentado na minha vida e que eu sei que pode ser transformador na vida daquelas pessoas. O proclamar da mensagem de Cristo não é segundo aquilo que a gente vê de resultado, é como cumprimento do ide de Jesus. Eu e você temos a responsabilidade de sermos proclamadores das boas novas do Evangelho. Nós temos a responsabilidade de sermos semeadores do Evangelho. Se as sementes vão cair em terra boa e vão germinar, não tem problema, não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é nunca deixar de semear. Somente o nome de Jesus pode mudar uma situação de morte em uma situação de vida. Você sabe disso, você já tem experimentado disso. E você que está me vendo, que ainda não experimentou isso, o convite hoje a você é experimentar aquilo que Jesus pode fazer na vida daquele que o confessa como Senhor da sua vida e que abre o seu coração e crê com o seu coração. A gente chega no versículo 18, e o versículo 18 diz assim: mas pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. A voz de Jesus ecoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. E aí o questionamento que o apóstolo Paulo está fazendo é para aquela igreja. Fala, será que aqueles irmãos romanos que estão ali não ouviram aquilo que Jesus fez, não entenderam tudo o que ele fez? Naquela época o nome de Jesus foi proclamado aos quatro cantos. Os milagres que Jesus fazia provocavam o desejo de conhecê-lo e o desejo de matarem. E o apóstolo Paulo faz um desabafo à igreja de Roma. Será que vocês não ouviram? Será que vocês não ouviram aquilo que Cristo tem feito? Pergunta que eu faço para você hoje, no tempo de hoje, dia
hoje é dia 11, dia 12 de junho, eu estou gravando no dia 11, mas no dia 12 de maio, será que você não tem visto aquilo que Cristo tem feito na vida das pessoas? Pessoas que têm doença têm sido curadas, pessoas que têm problemas financeiros têm sido resgatados, pessoas que estão aí no vício das drogas têm sido resgatadas. Será que você não tem visto isso? Será que perto de você não tem ninguém que tenha sido resgatado? É óbvio que tem, mas você continua querendo acreditar nas suas próprias convicções. Você muitas vezes continua querendo acreditar na sua própria certeza de vida. Eu caminho desse jeito, eu faço desse jeito e está tudo certo. Você é o dono da sua jornada, você é o dono da sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio para escolher o que fazer com a sua vida. Meu conselho para você e o meu convite: tome uma decisão ao lado de Jesus hoje. A gente vai para o versículo 19, a gente já vai chegando no final, e diz assim: mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúme dos que não são povo. Com o povo, farei com que tenham ciúme dos que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. O que o apóstolo Paulo está falando é simples. Os judeus estavam vendo os milagres que Jesus fazia entre o povo gentio. Pessoas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas. E muitas vezes aquilo causava um ciúme entre eles, era o ciúme que gerava na igreja de Roma. E o apóstolo Paulo está fazendo alusão àquilo que aquilo que Moisés escreveu, né? Que Deus colocaria ciúme no seu povo, para que eles valorizassem aquilo que eles tinham. O apóstolo Paulo usa então Moisés, o texto de Moisés, para mexer com o brio dos judeus romanos. Como Israel não teria entendido se o próprio Moisés lhes avisou que teriam ciúme de um povo que não era um povo da promessa como eles. E aí a gente chega no final do texto de Romanos capítulo 10. E aí diz lá no versículo 20 e 21. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. O texto vai terminando com Paulo trazendo à lembrança o texto de Isaías 65. Você pode ler depois. Quando Deus, através de Isaías, diz ao povo que consentiu ser achado por aqueles que não perguntavam por eles. Deus se permitiu ser achado por aqueles que não eram o seu povo da promessa. Mas a sua promessa em Jesus, ela se amplia. Todo aquele que nele crê é salvo. Todo aquele que confessa o nome de Jesus e crê no seu coração é salvo. De forma clara e direta, o apóstolo Paulo traz à igreja de Roma um alerta. Deus será encontrado por todos aqueles que o buscarem. Mas ainda assim, todos os dias, ele estende a sua mão ao seu povo. Um povo desobediente e rebelde. A sua mão sempre estará estendida. Já estou chegando na conclusão. Mas talvez essa palavra tenha chegado exatamente para você, que um dia esteve dentro da igreja, um dia confessou Jesus, um dia saiu pela rua falando do amor de Jesus e por alguma circunstância ou por qualquer coisa que tenha acontecido, achou que não era mais importante ter Jesus como Senhor da sua vida. Ou por algum motivo você achou que era mais importante experimentar as coisas do mundo. O que hoje Deus está falando ao seu coração é: a mão dele continua estendida para você. Ela continua aberta, aguardando que você vá na direção dele. Ele está aqui, esperando uma atitude sua. Ele não entra no seu coração sem a sua permissão. Ele não muda a história da sua vida sem a sua permissão. Você precisa ir na direção dele. É isso que o apóstolo Paulo está falando naquela igreja de Roma, em 58 depois de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala hoje para você, no ano de 2021. Ao ouvir a voz de Deus, abra o seu coração e tome uma decisão ao lado de Cristo. O texto de todo o capítulo 10, em que pese as advertências que tem de forma clara a certeza. A fé leva à salvação eterna, enquanto a falta dela te afasta de Deus.
A sua fé em Jesus, o seu confessar Jesus como Senhor da sua vida, o seu crer nele no seu coração, te faz ter entrada no céu. Agora, a sua falta de fé em Jesus faz você ficar afastado do céu, faz você ficar afastado de Deus. Hoje eu pensava que pecado não é só errar, porque às vezes você escuta alguém falar, você está em pecado, essa palavra pode parecer para você muito pesada, mas o maior pecado é você estar afastado da presença de Deus. O maior pecado não é aquilo que você fez, mas é a consequência do que você fez, porque a palavra de Deus diz que nossos pecados nos distanciam de Deus, porque Deus é santo, e para que estejamos na presença dele, precisamos andar em santidade. Por isso hoje o convite que eu faço para você, é você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu não consigo olhar para você aí onde você está, mas o Espírito Santo de Deus está te visitando agora, e Ele está falando ao seu coração e está dizendo, olha, está na hora de você mudar o rumo da sua vida. E para que você possa mudar o rumo da sua vida, você precisa tomar uma decisão. Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa falar com a sua própria voz, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. E você precisa crer no seu coração que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E se você está fazendo isso, se você quer tomar essa decisão, o meu convite para você, coloque nos comentários aí do YouTube, mande aí uma mensagem para a nossa igreja, procure a nossa igreja através dos canais de mídia dela. Você tem o site da igreja, você tem o Facebook da igreja, você tem o Instagram da igreja. Você também pode mandar um direct pelo Instagram, Fernando Mourão 1. Você pode mandar, eu quero orar com você, mas principalmente quero te ajudar a caminhar nesse novo momento. Então, se você tomou uma decisão ao lado de Jesus, fala para a gente. Fala para quem está do seu lado, para quem está da sua família, fala para aqueles que estão no seu convívio. Eu hoje aceitei Jesus, quero experimentar aquilo que Jesus pode fazer na vida de todo aquele que crê nele de todo o coração. Enfim, hoje ainda é tempo de mudança, mudança de atitude, mudança de oportunidade de confessar Jesus como Senhor da sua vida. Qual a decisão que você vai tomar? Volto a falar, esse capítulo 10 tem como um tema, quem crê será salvo. Aonde você quer passar a sua eternidade? Hoje, você pode garantir a sua entrada no céu. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus está falando. E eu volto lá, Romanos capítulo 10, versículo 10. Pois se com o coração... Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você tomou essa decisão de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, aí onde você está, eu quero que você levante, e eu quero orar pela sua vida. Eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida. Levante aí de onde você está, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo visite aquele que agora tomou uma decisão ao teu lado. Que, Senhor, que só possa cuidar dele, abençoá-lo, dirigi-lo, dar a ele sabedoria, qual o caminho que ele vai trilhar agora. Que ele possa entrar em contato conosco e nos falar da sua decisão, para que possamos mostrar a ele quais caminhos que ele pode seguir. Mas que se por algum motivo ele ficar constrangido, que o Senhor possa enviar um servo teu para ajudá-lo nessa caminhada. Mas, Senhor, que o Senhor confirme a cada dia no seu coração essa decisão. É o desejo do meu coração. E, Pai, eu te peço também uma bênção especial sobre cada lar que está ligado nessa palavra que trouxemos hoje. Que verdadeiramente esse lar possa confessar Jesus como Senhor desse lar e possa haver transformação nesse lar. É a oração que eu te faço agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você. Vamos dando continuidade ao culto desta quarta-feira, ao finalzinho deste culto. Fica com Deus. Depois dessa palavra sobre a carta de Paulo aos Romanos, essa carta lá do primeiro século, é que, entretanto, vence os séculos, né? E vence a distância e nos chega ao coração com muitos ensinos para a igreja de hoje, nós vamos entrar então no período de intercessão. E vamos começá-lo, como temos feito ultimamente, lembrando de um grupo de irmãos mais experientes. O pessoal
8.0 para cima, não é? Vamos então. Eu tenho aqui Antônio Alves da Silva, está em Portugal com sua esposa, irmã Maria Armanda, está em Portugal, vamos orar por eles. Pastor Antônio Joaquim de Matos Galvão, lembremos também sua esposa, irmã Deolinda. Irmã Catarina Procópio de Assis, irmã Clarice Franco Nogueira, casado com o seu Carlos, ele é católico e ela é daqui da nossa igreja. Irmã Creuza Donato Giulianelli, seu esposo é o Leonardo, seu Leonardo, que ainda não professa uma fé sistemática, mas é uma pessoa que respeita o nome de Deus. Então, lembremos desses irmãos, Creuza, Clarice, Catarina, Antônio Joaquim e Antônio Alves. Esses irmãos são o grupo de agora. Vamos então orar? Nosso bendito Deus, começamos esse momento lembrando esses irmãos mais experientes na vida e que têm dado testemunho da Tua graça salvadora em suas vidas. Alguns deles agregados a alguém que ainda não professou a fé em Cristo Jesus, mas, ó Deus, está em Tuas mãos a vida, colocamos em Tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, pedindo sobre elas bênçãos sobre bênçãos, pedindo na Tua direção para os seus momentos nesse tempo de vida já com os anos um pouco mais avançados. Guarda-os, proteja-os, sustenta-os. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguindo, amados, eu tenho aqui a lista então. Vamos começar pelos enfermos e a irmã Márcia Brandão nos informa que o seu Luiz Cláudio já passou pelo momento mais difícil da Covid e está se recuperando. Eu acrescento a irmã Eunice Conejeiro Pérez, seu tratamento quimioterápico, e lembro a irmã Dorcas Silva Lima, já recuperando, mas ainda no hospital, esperando que haja um acordo para que ela em casa tenha o home care e o plano de saúde possa atender. Então, Dorcas, Luiz Cláudio e Eunice. Eunice, Luiz Cláudio e Dorcas. Oremos então. Nosso Deus, estamos aqui colocando diante do Senhor a Dorcas, esse momento que ela está vivendo, esse acordo com o plano, a irmã Eunice com o seu tratamento quimioterápico, sempre muito pesado para a sua idade tão avançada. Ajuda a tua serva. E o seu Luiz Cláudio, que já está experimentando algumas melhoras, e nós cremos na suficiência dos médicos, mas cremos na tua intervenção. Abençoa essas vidas e atende às suas necessidades, segundo a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir aqui. Eu tenho Emídio, tenho a irmã Alda e tenho a irmã Luciana Neto. Então lembremos desses três. Deus e Pai, teu servo, irmão Emídio, já vai alcançando melhoras e nós cremos no seu pleno restabelecimento. Irmã Alda, com as suas dificuldades de locomoção, mas, ó Deus, uma serva temente ao Senhor, fiel, nós te pedimos por ela. Bem como, ó Deus, para a irmã Luciana Neto, tendo passado por esse momento difícil da perda da sua filha, mas o Senhor foi com ela, está sendo com ela e ela está superando mediante a tua graça. Toma em tuas mãos essas três vidas, nosso Deus, pedimos-te na dependência do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo com mais a Inalda que pede pela sua irmã Glaucineide, pelo irmão Antoeme Pacheco e pelo jovem João Gabriel. Então, Glaucineide, Antoeme e João Gabriel. Deus e Pai, nosso Senhor, seguimos intercedendo por essas vidas. O João Gabriel, o irmão Antoeme, a Glaucineide. Ó Deus, se a tua graça com cada uma dessas pessoas e elas sejam abençoadas pelo teu grande amor e pela recuperação, pela manutenção das suas melhoras, nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Sigo ainda com o pedido da irmã Janete. A irmã Janete nos encaminhou pedido pela Maria Estela e pela Maureci. E orávamos também pela Maria das Graças, mas a Maria das Graças, ela não suportou a ação da Covid e faleceu. Então nós temos a Maria Estela,
a Maureci, e eu acrescento a irmã Josélia, da nossa igreja também, para a gente orar por essas pessoas. Deus e Pai, Maristela, Maureci, Josélia, pessoas enfermas, para as quais rogamos a Tua graça, rogamos o Teu favor, rogamos a Tua misericórdia e pedimos, ó Deus, que a vontade do Senhor seja cumprida nessas vidas e possamos ter em breves dias notícias alegres das suas vitórias, mas seja feito sempre, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmã Mônica Tonon, lembrando Vinícius, que passou por uma cirurgia hoje, quarta-feira. Eu darei melhores notícias pelo chat, mas por agora, Vinícius, cirurgia hoje, tratamento de câncer. E quero lembrar a família do pastor Vanderlei Marins, esposa. Pastor Vanderlei viu a morte do seu filho Heber, médico, quando retornava de Campos para São Gonçalo. Pastor Marins pastoreia PIB de Alcântara e tem mais 2 filhos, um casal de filhos. Mas o Heber, mediante esse acidente, faleceu ali na hora, foi muito brutal a situação. Então lembremos da família do pastor Vanderlei e lembremos do Vinícius. Deus e Pai, mais alguns nomes. Vinícius e sua cirurgia. Suplicamos que sua recuperação seja, ó Deus, aquela que os médicos esperam, que a sua família espera e que a gente possa te dar graças pela vitória. E te suplicamos mais uma vez, como igreja, pela vida da família do pastor Vanderlei Marins, sua esposa, seus 2 filhos, esse momento tão difícil, tão cruel, quando o seu filho Heber partiu para a eternidade. Te agradecemos a vida do Heber, seu trabalho como médico, mas agora ele está em Tua presença. Consola, conforta esses corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos, irmãos, agora lembrando que o pastor Renato Vargas está tendo boa melhora, brevemente, com a graça do Senhor, receberá alta. E a sua esposa, irmã Helena, está melhor, com previsão de alta para esta semana. Então, oremos. Irmã Heloísa Feitosa da Silva Leitão, cirurgia ontem, terça-feira, de uma forte crise renal. Vamos lembrar dela também nessa hora. Deus querido, nosso Pai, louvamos pela recuperação progressiva, mas sustentada do pastor Renato e sua esposa. Brevemente esperamos, ó Deus, vê-lo já no caminho de casa. E a tua serva, irmã Heloísa, também te pedimos por esse tratamento renal que ela vem passando. Ó Deus, ajuda a tua serva a vencer esse momento, para a alegria da sua família, para a alegria nossa e para, ó Deus, segurança da sua vida, da sua saúde. Pedimos, ó Pai, misericórdia para esses casos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui do site da igreja, vocês sabem que eu sempre lembro alguns nomes, eu vou lembrar aqui alguns que estão aqui no meio aqui da minha lista. Davi Toledo, que tem sempre uma lista de pessoas, ele pede por ele também. Adriano Cruz, restauração do seu casamento. Delane Lopes, pela vida e conversão de familiares próximos. Flávia Oliveira, pessoa da família, dependente de jogo. Rosana, dificuldades na vida conjugal. Márcio Souza, por sua filha Esther. Esses nomes eu não tenho controle do resultado das nossas petições. Eles às vezes não nos retornam informando, às vezes eu tento ligar, não encontro, mas pediram e eu quero apresentar para os irmãos. O Davi, o Adriano, a Flávia, a Rosana e o Márcio. Márcio pela filha, Rosana pela vida conjugal, Flávia por uma pessoa da família, Delane pela conversão de familiares, Adriano, restauração do casamento e Davi pelos seus pedidos na sua longa lista que ele apresenta. Nosso Deus, temos falado contigo sempre a respeito desses nomes, pessoas que nos acharam para pedir a nossa intercessão. E nós estamos aqui intercedendo por eles, colocando-os em tua presença, em tua sustentação.
pedindo que, segundo a tua graça, eles sejam atendidos naquilo que for do teu querer. E que possamos, ó Deus, estabelecer um canal de comunicação para poder, ó Deus, saber como as coisas estão indo e continuar louvando e agradecendo pelas suas vitórias. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui ainda os nossos pedidos que eu chamo de pedidos gerais. Então vejam os irmãos para orar pelas seguintes necessidades. Pela nossa juventude, que é um pedido costumeiro e necessário, né? Juventude da igreja, adolescentes da igreja, sejam atendidos e ajudados e trazidos para o trabalho do reino do Senhor. Pedimos pela compreensão dos crentes no apoio recíproco nesse período. Irmãos, é muito necessário isso. Eu estou clamando por essa necessidade, que os crentes se falem, conversem, troquem ideias e uns apoiando os outros na travessia desse mar revolto, né? Pela nossa denominação, já temos data nova para a Assembleia da Convenção, será na segunda quinzena de agosto, vamos depois divulgar. E também queremos agora especificamente orar agradecidos pelos irmãos em sua fidelidade na sustentação financeira da igreja. Isso inclui não só membros da igreja, como pessoas amigas que têm nos ajudado, entenderam que devem ofertar à igreja. Nós agradecemos e estou falando nisso. Mas eu quero também que a igreja esteja orando, suplicando a favor daqueles que precisam se despertar, não é? Eu sempre faço referência ao estudo que nos foi trazido pela Comissão de Finanças e que mostra o nosso número um pouco reduzido. Nós precisamos levantar isso, precisamos reanimar nesse sentido e reconquistar alguns que nós estamos ainda com eles em dificuldade. Mas vamos pedir que Deus mesmo nos revele os caminhos que devemos tomar para esse despertamento. Mas olha, devemos lembrar também do Congresso da Família que vem aí agora em maio, bem como pelo trabalho que Mulher Cristã em Missão está fazendo nesse mês de maio, sempre às terças-feiras, às 16 horas. Então, cada terça-feira, uma atividade. Ontem foi a atividade dos pequenos grupos, a terça que vem, outra atividade. Então, vamos lembrar dessas coisas agora, nesse último período do nosso momento de intercessão. Então, oremos. Nosso querido Deus, aqui está a nossa lista final a favor das coisas que movem a nossa igreja. Nós começamos pedindo pelos jovens, pelos adolescentes, para que o Senhor estenda a sua mão protetora, a sua mão guardadora e orientadora desses irmãos mais jovens na idade. Eles são bênção para o teu reino e nós te pedimos que onde eles estiverem, a tua mão sempre esteja cuidando e protegendo esses nossos irmãos. Pai amado, nós oramos agradecidos pelos irmãos que têm mantido a sua fidelidade nas contribuições. Mas nós te rogamos, ó Deus, que como igreja e como diz a tua palavra, todos sejamos despertados para um grande movimento de sustentação que nos possibilitará fazer mais e mais coisas. Mas, Pai amado, há uma coisa que sempre incomoda muito o meu coração. É de que os crentes, os nossos irmãos, estejam tratando da comunhão uns com os outros. Nós precisamos desse despertamento que uns podemos exercer sobre os outros. Nos ajude, Pai amado, para que assim possamos fazer com alegria de reencontrar o nosso irmão, falar com ele, saber das suas lutas e também das suas vitórias. Pedimos, Pai amado, pela nossa denominação, pedimos pelo nosso congresso que está chegando e pedimos pelo trabalho de MCM nesse mês de maio, visitando as famílias com palestras e estudos tão interessantes. Pai amado, essa é a nossa petição final, esse é o nosso momento final de oração e nós com toda a fé e com toda a confiança colocamos diante de Ti e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Começamos cantando, quero ser um vaso de bênçãos. E agora continuamos cantando essa renovação tão necessária na nossa caminhada cristã. Cantemos um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Depois desse cântico, já então caminhando para o final, e eu quero aqui me despedir, desejar uma boa noite, um final de noite a todos, lembrando nossas atividades de domingo, lembrando a proximidade aí do nosso congresso. Vamos então lembrar que domingo que vem, pela manhã, teremos a visita do pastor Samuel Mouta. Ele vai trabalhar em 4 oportunidades o tema do nosso aniversário de março deste ano. Também estejamos ativos quanto a isso para ouvir o que Deus tem para nós. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe nessa noite e oremos, encerrando o culto desta noite, que Deus então nos conduza e nos abençoe. Amém. Oremos. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso, está no céu, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, fazendo essa oração em prol do culto dessa noite, que está sendo uma bênção, ó Deus, a mensagem levada aos nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do mensageiro, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Deus, cada pessoa que está assistindo esse culto, que possa, Senhor Deus, ter tocado pela sua palavra. Nos dê, ó Deus, uma noite abençoada, uma noite de bênçãos, que possa, Deus, estar confortando nossos corações, dando a tranquilidade. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido, a saúde, a paz e a alegria. Guarda, ó Deus, cada um em suas casas e nos dê, ó Deus, uma noite abençoada. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.